É uma alegria receber aqui no Conversas Paz na Mídia o Dilvan Feltrin, jornalista e pesquisador na área do jornalismo para a paz. Obrigado, Dilvan, por conversar com a gente. E conta um pouco da sua trajetória, como é que você chegou nesse tema do jornalismo para a paz? Olá, Roger. Olá a todas e todos. Primeiramente, né, uma honra estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre essa perspectiva do jornalismo para a paz, né, a qual eu tanto acredito e pesquiso, concentro meus estudos nessa área. Eu tomei conhecimento da perspectiva em 2018, quando ainda na condição de aluno especial, eu cursei a disciplina denominada Comunicação para a Paz e Interculturalidade. É a disciplina ministrada pela professora doutora Raquel Cabral, no programa de pós-graduação de Bauru. E dentro dessa disciplina, um dos tópicos abordava o jornalismo para a paz. Eu conheci, né, o jornalismo para a paz como perspectiva teórica, e me chamou muita atenção a possibilidade dessa perspectiva no que tange a análise da prática jornalística atual a partir de um olhar crítico. E principalmente, o jornalismo para a paz, ele nos ajuda a visualizar, né, a mídia jornalística, o papel da mídia jornalística na construção de narrativas que naturalizam e legitimam a violência. Então, me chamou muita atenção essa perspectiva teórica. Eu não havia tido contato com ela ainda no decorrer da graduação em jornalismo, e para mim foi algo muito forte, né, nesse sentido de, a partir do jornalismo, como a gente pode contribuir enquanto sociedade, né, como que o papel do jornalismo pode ser desempenhado na desconstrução dessas lógicas e narrativas que legitimam violência. Ou na construção delas, né? Exato. Sempre me choca muito uma, algo como um desconhecimento dos profissionais de comunicação mesmo sobre os resultados, né, do seu trabalho, né? E muitas vezes o profissional é movido por uma boa intenção, né? De fazer uma denúncia, ou de mostrar algo negativo, achando que aquilo por si só vai ter consequências positivas a partir daquilo, né? Só que a comunicação é bem mais complexa do que isso, né? E muitas vezes, infelizmente, a mídia profissional, o jornalismo profissional mesmo, acaba produzindo conteúdos que reforçam preconceitos, reforçam um discurso de violência, né? Exatamente. Isso é muito latente, né, na prática jornalística atual, principalmente se a gente levar em consideração que algumas empresas jornalísticas inseridas na lógica hegemônica enxergam a prática jornalística como produto, né? Então estão ali para cumprir do deadline, para cumprir algumas imposições de grupos midiáticos hegemônicos, né? Então a gente percebe que ainda há esse desconhecimento, né, da prática jornalística, do seu papel de impacto na sociedade. Como que o jornalismo vai servir de ferramenta para que a sociedade formule suas percepções sobre o mundo, né? E nesse ponto que você fala, parece uma contradição evidente, né? Porque as empresas querem audiência, querem engajamento, né, nessa área, nessa época de comunicação digital, as interações são muito importantes. E ficou muito evidente agora o caso do Facebook, né, pelos documentos internos que vazaram, o conflito de interesses que há lá, porque, infelizmente, né, por conta do comportamento humano, que ainda não mudou o suficiente, os conteúdos negativos, polêmicos, violentos, mobilizam mais, engajam mais do que conteúdos positivos, né? E aí, quanto maior o engajamento, maior a receita da rede social, maior a audiência. A gente vê nas TVs abertas, eu acho curioso, matérias, o programa A teve um ponto a mais do que o programa B, e ficam brigando por um ponto de audiência, né? E nessa disputa, que vale muito dinheiro, aí um conteúdo mais polêmico, um conteúdo mais violento, um conteúdo que é mais negativo, acaba atraindo mais e sendo mais interessante para a empresa jornalística, né? Sim, inclusive, Roger, tem um pesquisador, né, que é Aurélio Salinas, que ele comenta justamente a respeito disso, que
essa propagação de conteúdos violentos, principalmente aqui no caso do Brasil, né, nesses jornais de fim de tarde, eles geram uma visão muito pessimista do mundo. Né, e isso, de certa forma, favorece determinados grupos ideológicos, políticos e empresariais. Essa percepção de que tudo é negativo, de que tudo é ruim, tudo é mal, violência que gera cada vez mais violência. É um jornalismo que jamais foca na solução, né, e apenas traz a violência ali propriamente dita, no sentido de dar audiência, de cativar atenção, curiosidade. Então isso só vai gerar cada vez mais violência, por mais clichê que possa parecer, mas essa propagação incisiva de violência vai propagar a cultura do medo, da insegurança e vai trazer cada vez mais violência. Eu queria te colocar bons exemplos, né? A gente gosta de colocar nas nossa live aqui boas práticas, porque a mídia, ela, em alguns espaços, ela oferece conteúdos de diferenciados. Por exemplo, o UOL tem o tal do portal Ecoa, né? Onde ele diz que é a rede do UOL por um mundo melhor. Eu acho curioso, porque quando a Folha tem iniciativa semelhante, o Globo tem iniciativa semelhante, eles pegam as notícias positivas e segregam lá no espaço. Aqui é positivo. Tem um discurso implícito de, quer dizer, todo o resto é negativo, o positivo está aqui, né? Quando deveria ser uma coisa natural contar os aspectos bons da vida, né? Então, eu queria que você comentasse isso o ECO, essas iniciativas e essa questão da mídia de segregar o que é positivo, né? Pois na verdade, até parece que é um exercício de autocrítica, né? Quando eles separam o que é bom e o que é ruim, porque fica implícito que todo o resto é ruim. Mas a gente percebe, Roger, como havia comentado a princípio, que o jornalismo para a paz ele não é assumido pelas mídias como critério de noticiabilidade. E a gente nota, né, isso fica muito claro, evidente, que a perspectiva é desconhecida no dia a dia da profissão, no exercício prático do jornalismo. Então, os veículos não assumem esse direcionamento com clareza. Porém, a gente percebe alguns elementos do jornalismo para a paz em mídias cujas narrativas se afastam daquelas lógicas mercadológicas, hegemônicas, que vão considerar a notícia como um mero produto. Né? Nesses casos de mídias hegemônicas, as narrativas são voltadas única e exclusivamente em apresentar o fato, tendo como objetivo final cumprir a obrigação de informar. Né? E aí a gente percebe que o jornalismo para a paz, existem ali alguns pontos, né, que se aproximam do jornalismo para a paz, principalmente nas mídias não hegemônicas, né, especialmente as independentes, que não estão ali aprisionadas naquela lógica de produção, com a pressão imposta pelo deadline. E aí, nesse sentido, além da ECOA, eu destaco a agência Lupa. A agência Lupa ela foi criada em 2015 e ela é a primeira agência de notícias especializada em fact-checking, né? Ou seja, é a realização de análises do noticiário diário direcionada a corrigir imprecisões. Né? Então, a Lupa ela seria meio que um observatório, talvez, da mídia hegemônica. Né? E ela é atrelada ao site da revista Piauí. A revista Piauí é um outro exemplo também de um veículo com um teor mais analítico, interpretativo, e se aproxima também do jornalismo para a paz, na medida em que traz pontos de vista diversos, né? Traz a interpretação, principalmente do campo político. É um outro caso aí positivo do jornalismo que eu trago, a revista Piauí. E vejo que no campo das mídias independentes há uma prevalência de narrativas mais densas que valorizam o potencial crítico do público receptor. A própria mídia Ninja, né? Temos a agência pública também. Outro exemplo é o Asmina, né? Que é um portal feminista que trabalha muito forte a questão de gênero, de desconstrução das violências de gênero. Existem aí diversos outros coletivos empenhados na construção noticiosa assumidamente crítica, que traz um convite a olhar criticamente as demandas sociais, seja na política, seja na questão racial, na questão de gênero, né, algo que na mídia hegemônica nós não encontramos espaço muitas vezes, a não ser aí em algumas colunas específicas, né, mas aí não se trata de um material jornalístico informativo, mas num ponto de vista, né, então isso eu percebo nas mídias independentes, não seguem aquela
imposição, de cumprir o ato de informar, né, apenas, unicamente, algo factual. Essas mídias têm maior liberdade em trazer alguns aspectos importantes da sociedade, né, e auxiliar na desconstrução de violências. Esse é o lado bom, né, dessa diversidade de produção de conteúdos, né, graças a está democratizada a produção, né, todos somos emissoras, nós mesmos estamos fazendo um programa aqui agora, né, 20 anos atrás isso era privilégio das grandes empresas que tinham grandes equipamentos, né, para caríssimos, então essa democratização da produção da comunicação é uma coisa muito positiva, né, e muitos conteúdos positivos e de muita qualidade, como os que você citou, né? E aí cabe às pessoas também terem um pouco, pensar no que elas querem consumir, né? Que ideias que elas querem colocar para dentro das suas mentes, né? Tem toda a consciência da alfabetização para a mídia, né? Para o consumo consciente de mídia, é também um processo muito importante, né? No prazo, se você olhar para um prazo mais longo, a mídia hegemônica, ela tem perdido audiência, né? Se hoje o Jornal Nacional rala para conseguir 20 pontos, né? 30, 40 anos atrás era o dobro ou o triplo disso, né? Então, há uma pulverização do consumo, as pessoas buscam conteúdos mais específicos, né? Essa é uma tendência do consumo de mídia, né? E a questão do que é notícia, você colocou uma questão que para a gente é muito importante também, né? A notícia não é simplesmente o que atrai interesse, né? A notícia deve ser mediada pelo que é de interesse público, né? E nós aqui no Paz da Mídia pensamos um pouco mais ainda a questão do exemplo, porque essa é a questão, as pessoas imitam e reproduzem o que vem na mídia, né? Desde comprar uma Coca-Cola até cometer um ato violento ou até cometer um ato bom, se a história for inspiradora, né? Então, qual o exemplo que está se passando, né? E o desafio dos comunicadores, o desafio do jornalismo é produzir bons conteúdos interessantes, né? E é mais fácil para o jornalista contar um problema. O problema, vai lá, você conta o problema, pronto, se atrai atenção, resolve o seu problema de audiência, digamos assim, né? Mas você levar um conteúdo que traga uma reflexão, que aponte soluções, dá mais trabalho, você precisa pesquisar, você precisa se esforçar, mas é fundamental, a nosso ver, o jornalismo dar esse passo, né? Que já é dado nessas experiências que você cita, no exterior há muitas experiências do jornalismo de soluções, né? Para que se coloque na narrativa jornalística tradicional um enfoque também de soluções, sempre buscar, ao apresentar problemas, que um ângulo de soluções seja também mostrado, né? O que você acha disso? Você citou algo que eu acredito bastante, que é a educação midiática, né? Preparar as pessoas para lidar com as mídias, porque nós vivemos em uma sociedade mediatizada. Não existe mais aquela questão lá do princípio das teorias comunicacionais que trabalhavam apenas com dois polos, o emissor e o receptor. Agora, há muita valorização da mediação, o que acontece nesse intervalo entre a emissão e a recepção. E é nesse espaço que ocorre a tensão, né? Esse espaço está impregnado de conflitos, impregnados de interesses, tanto das empresas quanto das pessoas, da sociedade em si. Então, eu vejo que a educação midiática, né, a literacia midiática, a educomunicação é primordial. Isso deve começar nas escolas, né, desde cedo, preparar as crianças para lidarem de uma forma crítica com os conteúdos que estão aí na mídia o tempo todo. Né? Nós não apenas consumimos informação, mas produzimos informação também. Isso deve ser feito com muita responsabilidade, né, com muito cuidado. Então, eu vejo que é imprescindível que as escolas passem a trabalhar a mídia, o potencial educativo da mídia, né, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Então, é necessário ter esse senso crítico, né, analisar criticamente que conteúdos estamos recebendo, quais conteúdos estamos propagando, né, levando para o nosso dia a dia, compartilhando. A gente sempre pega estudos que tratam desses temas, e você é um estudioso pesquisador desse tema, que pesquisou o tema da homofobia, né, e num período muito
agudo de polarização política e de opiniões no Brasil, né? Que constatações você chegou aqui? Como é que você vê o tratamento desse tema na mídia nesse período? Bom, Roger, eu concluí, né, essa pesquisa agora em agosto, né, eu defendi a dissertação de mestrado em agosto pelo programa de comunicação da Unesp de Bauru, e a minha pesquisa ela foi intitulada O Jornalismo para a Paz como Estratégia na Cobertura de Conflitos Sociais, a homofobia nas páginas da Folha de São Paulo, né, no período de 2018 a 2019. Nós trabalhamos com um recorte bastante específico. Por que 2008 e 2019? Na verdade, foram 2 meses que nós trabalhamos. O mês de outubro de 2018 e o mês de junho de 2019. Nosso objetivo era apresentar como o jornal Folha de São Paulo, inserido na lógica hegemônica de produção jornalística, como o jornal Folha de São Paulo abordou a temática homofobia. E nós partimos de outubro de 2018 por ser um cenário marcado por intensa polarização política. Nós tínhamos ali em jogo dois espectros políticos antagônicos, denominados de extrema-direita, né, e a considerada esquerda. Então, havia um embate político e ideológico muito intenso. Em 2018, nós percebemos uma prevalência das pautas de cunho moral. Então, havia uma centralidade ali de discussão na questão da sexualidade. E, nesse sentido, né, um dos espectros políticos, a extrema-direita, propagou de forma muito massiva a homofobia, né? Havia discursos homofóbicos muito latentes. E então nós partimos ali de outubro de 2018. E também nos concentramos em junho de 2019 por ser um mês dedicado ao orgulho LGBTQIA+. Né? E ali já dentro, né, de uma lógica comandada por esse governo de extrema-direita, como será que o jornal trazia essa discussão, essa abordagem? Então, nós analisamos todo o material jornalístico, né, nesse período. Não analisamos, nesse primeiro momento, outras modalidades textuais, né? Então, nós nos concentramos em textos, narrativas jornalísticas, né, narrativas noticiosas, e utilizando o jornalismo para a paz como ferramenta metodológica. Né? Nós sabemos que o jornal Folha de São Paulo, ele talvez ali no seu dia a dia até desconheça os princípios do jornalismo para a paz. Mas nós trouxemos, né, as teorias de Johann Galtung, foi o grande aí mentor, né, do jornalismo para a paz. Trouxemos as características do jornalismo para a paz como ferramentas de análise. Né? Então, por meio da análise de conteúdo, com os cânones do jornalismo para a paz, nós analisamos narrativas. Então, durante o mês de outubro, nós identificamos 12 narrativas, né, acerca de homofobia. Em 2019 foram 11 narrativas. Então nós nos concentramos aí uma por uma, né? Analisamos todas as narrativas, tendo como metodologia a análise de conteúdo. Nós trabalhamos também a hermenêutica de profundidade. Então, durante o trabalho, o percurso teórico do trabalho é construído de modo a apresentar o jornalismo para a paz como perspectiva teórica e metodológica. Fizemos ali uma análise do contexto também, no qual esses conteúdos jornalísticos estão inseridos, e dentro dessa análise nós identificamos a homofobia, né? Trouxemos ali aspectos acerca da homofobia na sociedade brasileira, né? E como expressão de uma violência de cunho cultural, né? Então é uma violência que está entranhada nos discursos sociais, nas práticas sociais, no dia a dia, né? Isso se revela de forma muito latente no comportamento da sociedade, né? É totalmente calcado na heteronormatividade, ou seja, a heterossexualidade sendo a única expressão legítima da sexualidade humana. E aí, com base em todo esse percurso teórico, metodológico, nós compreendemos que o jornal Folha de São Paulo ele trabalha a homofobia, sim, de uma forma crítica, isto neste período que foi analisado. É possível dizer que o jornal Folha de São Paulo desempenhou o jornalismo para a paz nesse recorte? Não, a gente não pode afirmar isso, mas não pode afirmar com tanta certeza, né, que o jornal Folha de São Paulo praticou o jornalismo para a paz. Mas dentro do período analisado, ou seja, outubro de 2018 e junho de 2019, houve um equilíbrio. Né? O jornal, quando trata, por exemplo, de uma violência direta praticada contra o homossexual, ele traz algumas pistas de como as pessoas podem agir no sentido de denunciar a homofobia. Né? Há uma prevalência nas narrativas de orientações
é sobre a criminalização da homofobia, né? Então, a partir da criminalização da homofobia pelo STF, como as pessoas podem agir quando são alvo de violência homofóbica? Então, houve um equilíbrio, né, o que nos leva a entender que é possível identificar o jornalismo para a paz numa lógica de produção hegemônica, né, numa lógica de jornalismo hegemônico. Mas isso acontece de uma forma muito sutil, Roger, né? São alguns fragmentos da prática jornalística para a paz que é possível ser identificada dentro dessas narrativas. Quando traz vozes diversas, quando valorizam os atores sociais envolvidos no conflito, ou seja, dá voz àqueles que costumeiramente são silenciados. Nós percebemos muito disso, né? Ao tratar de homofobia, busca a informação nos homossexuais, nas pessoas que sofrem homofobia, né? Então, isso foi possível identificar dentro dessas narrativas, né? Há um direcionamento crítico, né? Ou seja, o jornal valoriza o potencial do público receptor em formular suas próprias concepções a respeito do contexto, né? É possível olhar a homofobia de forma crítica com base nessas narrativas que foram divulgadas dentro desse período. Claro que há um longo percurso a ser percorrido ainda, né? Não é possível desconsiderar toda a trajetória da Folha de São Paulo, inclusive o papel, né, que a Folha de São Paulo teve no cenário político, no cenário ideológico, na construção de preconceitos, de ideologias diversas, né, excludentes. Mas dentro desse período, a gente percebe um caminho de desconstrução, né, um início de desconstrução de determinadas lógicas. Aí é uma boa notícia, né? Ou seja, a homofobia não foi vista com normalidade, como foi vista de maneira crítica e, de certa forma, até com uma prestação de serviços, assim, digamos, né? Como reagir contra a homofobia, né? O comportamento violento derivado da homofobia, né? Então, nesse período, um período muito agudo, né, de polarização, você percebeu um comportamento positivo da Folha de São Paulo, pode não ser integral, mas de alguma forma positivo, né? Isso é muito interessante, é uma boa notícia, né? Muito bem, Dilan, um prazer conversar com você, bons estudos, e seguimos falando, somos uma rede aí, né, de pessoas que querem uma mídia de mais qualidade, que reflete sobre isso, discute sobre isso, né? Vamos continuar no nosso esforço, né? Exato, Jorge. Eu que agradeço pelo convite, né? Parabenizo a todos e todas pela iniciativa do Paz da Mídia, isso é essencial, né? É preciso, sim, trazer um olhar crítico para o fazer jornalístico, né? Fazer midiático contemporâneo, porque nós somos responsáveis, sim, diretamente por aquilo que é propagado na sociedade, lógicas de violência ou lógicas de paz, né? Então, devemos lutar para que lógicas de paz prevaleçam nesse processo. Então, É isso agradeço aí. muito pelo convite.